que ela é mestrona, vai. Eu brinco com a Paty, com a minha mulher, eu falo pra ela assim, na terra que eu quero ser xamã, essa daí é pajézona, essa daí, né? Por quê? Porque além da missão e do propósito que está atrelado ao movimento, à consciência planetária, tudo, tem o poder da materialização, do empreendedorismo, daquilo que ela vem abrindo mercado, vem transformando vidas e vem também proporcionando oportunidades para pessoas, para marcas. Então isso eu me inspiro muito nesse poder de materialização que eles têm como família. Bom, agora nós vamos ter a oportunidade de receber aqui a professora Sônia Coraza. Eu vou pedir uma bela salva de palmas para essa mulher maravilhosa. É uma alegria enorme estar aqui com ela e com vocês hoje, o pessoal do online, o pessoal do presencial. Se você nunca assistiu a professora falando, prepare seu coração. E se você já assistiu, prepare seu coração também, porque é uma pessoa que inspira a gente pela vida, pelo estudo, pela entrega, né? E pela história que ela construiu com a vida dela e com os frutos que ela está deixando de legado. Eu sempre falo para as pessoas que eu falo que a nossa professora mestra, ela é um ser humano que ela toma... Eu sempre vejo nas aulas dela como ela toma cuidado para entregar, para concluir, para ir ali, né, no coração mesmo trazendo coisas científicas, sempre ela tem essa mandala da humanização sempre muito forte, sempre teve na vida dela. Então, eu agradeço, acima de tudo, a presença dela, mas a história dela que ela construiu até aqui, né, as horas, os anos, as décadas de estudo, de pesquisa, e coloco ela com vocês aí para o melhor desse congresso, cada vez mais aí, nesse elenco maravilhoso, nesse line-up aí de mestres da terapia capilar humanizado. Mais uma vez agradeço a Hair Brasil Premium, agradeço a Darko, que proporcionou a oportunidade da gente estar aqui como estrutura, patrocinando toda a estrutura, e recebam a nossa mestra aí, com certeza ela vai entregar o que a gente tem de melhor para essa palavra, para esse momento. Gratidão, professora. Gratidão, viu? Pessoal, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês. De um formato diferente, né? Essa história da gente não poder se falar assim. Eu gosto muito de gente. Então, é um aprendizado. Eu venho aqui falar de ciência, mas eu venho aqui falar de ciência com arte. Okay. Eu não tenho nada para vender. A única coisa que eu tenho é compartilhar um pouco que eu sei com vocês. Eu trabalho há 47 anos nessa área. Comecei a estudar cabelo quando eu percebi que eu não tinha cabelo, todo mundo tinha cabelo. Imagina ser uma pessoa de mais de 60 anos, que quando foi adolescente todo mundo tinha um cabelão e eu não tinha. Então, desde muito cedo, a ausência de um cabelão foi sempre para mim uma coisa que me levou a pesquisar mais. Então, eu venho aqui hoje falar para vocês de uma coisa muito ruim, mas eu vou depois terminar com uma coisa muito boa, né? E quero trazer coisas que vocês possam usar. Porque hoje, pessoal, a gente está no momento do mundo que aquilo que não tem serventia não serve para nada. A gente não tem mais tempo de encher linguiça. Então, eu vou falar muito da parte neurodinâmica do cérebro, de como estamos nós, terráqueos, no século XXI, principalmente depois da pandemia. Então, eu vou falar muito de consequências de Covid, gente. Vai ser todo o lado negativo. Eu vou mostrar como essa virose afetou todo mundo no mundo. Quem teve e quem não teve. Quem tomou remédio e quem não tomou. Quem tomou vacina e quem não tomou. No cabelo, o que foi que tudo isso fez mudar de cabelo? Os cabelos nunca mais serão os mesmos que foram antes da pandemia. Vou falar um pouquinho sobre o eflúvio telógeno, né? A queda de cabelo, e uma outra coisa muito importante que aconteceu depois da pandemia, que foi o puxão, né? A tricotilomania, a mania de arrancar os cabelos. Isso é muito sério, gente, porque vocês vão começar a tratar adolescentes, crianças cada vez mais, e até pessoas adultas com problemas muito sérios que vêm de dentro da cabeça, lá do cérebro. E daí eu vou explicar por que os óleos essenciais funcionam. Eu não vendo óleo essencial, né? Acho que eu tive 2 colegas aqui
o Fernandinho e a Cris que tem coisas para vender, eu não tenho, não. Eu tenho o meu conhecimento para compartilhar. É isso que eu quero dar para vocês aqui hoje. Então, vamos falar um pouquinho da pandemia do Covid-19, seja esse vírus, gente, fabricado em laboratório ou não, de propósito para a China ganhar dinheiro ou não, mas a gente vai ter que falar um pouquinho dele. A gente vai ver, eu vou mostrar muito trabalho científico para vocês, vou mencionar, tá? E eu quero muito colocar algumas coisas que a gente chegou à conclusão nas bancadas científicas. Pessoas com suspeita de infecção pelo novo coronavírus podem desenvolver sintomas obsessivos compulsivos. 2 deles, eflúvio telógeno, queda de cabelo na fase telógena e o arrancar dos fios de cabelo. Vamos falar então um pouquinho deles. O que é o tal do eflúvio telógeno? Essa forma muito comum de perda de cabelo, né, que é caracterizada por uma perda difusa, ela não é concentrada. A gente vê muito isso em gestante, né? A mãe teve o bebê e depois de 3 a 6 meses que o bebê nasceu, cai aquele monte de cabelo. Ou a gente perde o emprego, ou perde o casamento, ou perde um ente querido, e depois de um tempo a gente vê aquela perda difusa de cabelo. Tem uma mudança muito importante no ciclo de crescimento do cabelo, nas suas fases anágena, catágena e telógena, né? Os gatilhos são sempre esses que eu falei, né? São os eventos estressantes, são fatores hormonais, ou às vezes é uma infecção, a pessoa ficou lá com algum tipo de infecção, teve que tomar um antibiótico e depois a gente vê aquela grande perda de cabelo. Pode ser alguma coisa nutricional até. Hoje nós sabemos, gente, que a humanidade está muito dividida em relação à consciência de alimentação, não é? A gente vê que as pessoas podem ter poder aquisitivo e não sabem comer. Come um monte de pacotinho industrializado que não tem nenhum valor nutricional. Aquela boa comidinha da mãe da gente, da avó, de muitos de vocês que são novos, né? Aquele arroz, feijão, o bife, a salada, o refogadinho de tutu, isso não existe mais. As pessoas não cozinham mais. Então, o tal do eflúvio telógeno, ele pode acontecer também por uma desnutrição silenciosa. Às vezes a pessoa chega lá na sua clínica, no seu salão, para o seu atendimento como terapeuta, e ela é uma pessoa que está comendo tudo errado, né? E às vezes a forma de você tratar esse cabelo é perguntar como é que ela está se cuidando, o que é que ela está fazendo por ela. Esse evento acontece numa média de 3 a 6 meses depois desse evento que eu chamei de gatilho, tá bom? E daí a gente tem os mecanismos que são muito bem conhecidos. Eu quero muito mostrar isso aqui para vocês. Vamos ver se eu sei usar aqui o tal do pointer, né? Deixa eu descer aqui que eu aponto de uma forma melhor, né? Olha só, gente, aqui a gente tem a primeira e a segunda semana da exposição ao Covid-19. Esse é um trabalho, gente, muito importante que foi publicado de uma universidade irlandesa. É sério, pessoal, o negócio é sério. O que é que a Covid fez, essa infecção, em relação ao tal do eflúvio telógeno? Olha só, teve a exposição do vírus, e daí você tem duas possibilidades, contrair ou não contrair. Peguei a tal da Covid ou não peguei. Daí você foi isolado por algum dos testes de PCR, deu positivo, e você pode ter tido 2 tipos de manifestação. A que pegou nasofaringe, nariz e faringe, e aquilo que pegou todo o trato respiratório. E isso foi se desenvolvendo até um período de 1 mês, mais ou menos, né? Isso aqui, gente, pode ter afetado a pessoa que contraiu a doença de alguma forma. Ou pode ter dado, por exemplo, fadiga, diminuiu a qualidade de vida daquela pessoa, começou a dar dor muscular, dor nas articulações, então atrapalhou a mobilidade da pessoa. Quanta gente não tinha força, não é? Não conseguia levantar da cama, não era fita. Fala, gente, eu não estou conseguindo ficar em pé, não consigo parar em pé. Ou atacou o pulmão mesmo e dava o quê? Falta de ar. Acordava, não conseguia, estava se sentindo sufocado, né? Que é a tal dispneia, a tosse, ou até a necessidade de um aparelho
oxigenador frequente. Teve gente que precisou de realmente ficar no oxigênio. Foi muito sério. Pode ter afetado, e aqui nós vamos falar muito, o cérebro dessa pessoa. Depressão. Aqui que começa a nossa conversa, gente. Distúrbio para dormir. A pessoa dormia bem a vida inteira. Teve Covid, começou a não dormir mais novamente direito. Nós sabemos que todos os processos de regeneração no nosso couro cabeludo acontecem mormente entre 2 e 3 horas da manhã. Então, é claro que se essa pessoa não está conseguindo dormir direito, óbvio que ela vai ter algum distúrbio em relação a todo o ciclo de regeneração do folículo pilosebáceo, não é? Muito bem, distúrbios cognitivos, o cérebro parecia que dava um tilt, sabe? E até, gente, dor de cabeça. Era um dos sintomas muito clássicos da Covid. Podia até afetar a parte cardiovascular, né? Batimento cardíaco, palpitação, dor no peito. Foi muito clássico também durante a Covid. Casos sérios de tromboembolismo, de trombose mesmo, porque a pessoa estava lá com o vírus do Covid. Aqui, olha, opa, fiz alguma besteira. Aqui, problemas crônicos, por exemplo, de rim, de fígado, eliminatórios, de pulmão, todos os órgãos internos vitais. E perda de cabelo. Perda de cabelo. Dentro das bancadas médicas, dos hospitais, dos institutos de estudo, os pesquisadores começaram a ver que as pessoas estavam perdendo cabelo, muito cabelo, depois da Covid. Foi um sintoma muito sério. E começaram, então, a perceber por que isso estava acontecendo. Olha quanta gente para vocês tratarem. Sabe quanta gente? Todo mundo. Porque quem teve Covid perdeu o cabelo e quem não teve Covid, nós vamos falar depois, teve outros problemas que vocês também vão tratar. Então, a profissão que vocês escolheram agora, preparem-se para ganhar muito dinheiro, porque vocês vão. O mundo está precisando de vocês se quiser continuar a ter cabelo. Muito bem, gente. O que eles começaram a descobrir? Esse foi um trabalho super interessante. Primeira coisa, por que começou a acontecer essa perda de cabelo para quem teve Covid? Inflamação sistêmica, né? Começou a inflamar, o corpo inteiro da pessoa estava inflamado. E aí, gente, vem um termo muito novo que eu quero compartilhar com vocês. Porque quando vocês qualificam o seu linguajar, mostram que vocês sabem mais, vocês ganham mais clientes, vocês ganham notoriedade, vocês ganham credibilidade. E daí eles começaram a entender que era disparado um processo inflamatório e batizaram de quiescência. Quiescência, anotem essa palavra, uma palavra nova para vocês, uma palavra importante para vocês. As citocinas inflamatórias, essas substâncias inflamatórias todas, provocaram um quadro chamado de quiescência. Era como se o organismo inteiro estivesse lutando contra um grande inimigo. E, de fato, estava. E quando você está lutando contra um grande inimigo, você vai deixando. Imagina que vai acontecer uma inundação. O que você faz? Você sai correndo, você larga tudo. Você pega só o que é mais importante para poder sobreviver àquela inundação. Gente, a quiescência é exatamente isso. Quando veio o vírus, né, o Covid-19, o corpo começou a abandonar tudo no caminho, como se fosse uma grande enchente. E abandonou primeiro o quê? O cabelo. O cabelo. O que é mais externo. Cabelos e pelos no nosso corpo. Isso aqui que é a tal da quiescência. É uma baixa na atividade metabólica para sobreviver. É exatamente assim uma pessoa que está numa enchente, numa inundação, o metabolismo basal baixa para poder guardar energia para o corpo, para o coração funcionar, para o pulmão funcionar, para o rim funcionar. Foi isso que o nosso organismo fez. Falou, o cabelo é desnecessário, depois eu vejo o que eu faço, vai ter tricologista. Deixa eu guardar para as funções fundamentais de sobrevivência. Perdemos muitas pessoas. O nosso corpo estava fazendo aquilo que ele veio para fazer.
instinto de sobrevivência, né? E daí começou, obviamente, danificar a matriz celular por um monte de liberação, gente, das citocinas inflamatórias. Todas essas interleucinas aqui, né? Começaram a deflagrar todo o processo de queda de cabelo. Então, não é achismo, é ciência comprovada. Covid fez todo mundo perder cabelo, tá? Segundo motivo pelo qual a Covid afetou negativamente a qualidade do cabelo, estresse oxidativo. Nós sabemos que no nosso corpo, tudo é formado na base da oxigenação. Esse é o nosso maior alimento. Sem oxigênio, a gente não vive. Formar espécies reativas de oxigênio, que vocês já escutaram muito falar disso, formar radicais livres, é o nosso objetivo quando a gente toma vitamina C, quando a gente come direito, quando a gente evita muita radiação solar, quando a gente bebe água, quando a gente anda, quando a gente faz atividade física, quando a gente dorme direito. Tudo isso a gente está controlando a produção excessiva de radicais livres. Com a Covid veio uma grande produção dos radicais livres. O estresse oxidativo, o que ele fez? Oxidou os lipídios do nosso couro cabeludo. Danificou a proteína da matriz. Essa proteína que chama queratina, que forma o nosso fio de cabelo, não é? A gente sabe que o cabelo é feito dessa grande proteína, que é um amontoado de peptídeos, que são amontoados de aminoácidos. Pois bem, essa superprodução de radicais livres aqui danificou todas as células e dessa forma aconteceu uma necrose. Aonde? No bulbo capilar. Então, os cientistas mostraram que depois da Covid, durante a Covid, o tal do estresse oxidativo também foi um cara que danificou o cabelo. Outra coisa para a gente cuidar. Então, diminuir a formação dos radicais livres. Terceira coisa, gente, aí é quem teve Covid e quem não teve Covid. Estresse psicológico. E é aqui que eu quero chegar mais junto de vocês nessa conversa. Quem é que não sofreu durante a pandemia, gente? Mudou toda a nossa vida. A gente não podia dar um abraço numa pessoa, a gente não podia sair de casa. As ruas estavam vazias. Todo mundo no planeta inteiro ficou deprimido, ficou ansioso. Gente, o que as pessoas falavam mais que elas queriam depois da pandemia? Fazer uma massagem. Pelo amor de Deus, põe a mão em mim, eu estou precisando de carinho, de toque. Imagina gente que é brasileiro, que está acostumado a beijar, abraçar. Então, isso aqui foi medido em ondas cerebrais para depressão e para ansiedade. O que é aquela solidão? O que é aquele isolamento causou no homem, que é um ser social? Mexeu com a nossa cabeça lá dentro. E se mexeu na nossa cabeça lá dentro, com certeza mexeu aqui fora. Todo mundo sabe que depressão está totalmente ligado à queda de cabelo. Isso está comprovadíssimo. Foi o terceiro fator que a gente viu que mexeu muito. E aí vem um quarto que a gente nem imagina, gente. Efeito de medicação. Por exemplo, esse bando de número que eu estou mostrando aí é para mostrar o que a ivermectina fez. Foi uma tragédia nos cabelos. Foi uma tragédia. A Cris pode muito bem dizer o que aconteceu dentro do salão dela com gente tomando ivermectina, né, Cris? Uma tragédia. O que foi? Afetou tremendamente, gente, o ciclo evolutivo do desenvolvimento do fio de cabelo. Então, assim, todo mundo sofreu. Ou porque ficou preso dentro de casa, ou porque teve algum daqueles sintomas todos e teve uma baita inflamação chamada quiescência, ou porque tomou remédio errado, ou porque não tomou o remédio errado. Todo mundo foi afetado pela pandemia. Então, isso aqui é tudo de ruim que eu tenho para falar. E o que mais eu tenho para falar de ruim? Em relação à tricotilomania. O que esses cientistas aqui mostraram nesse trabalho, que foi muito legal? Isso que aumentou muito durante e depois da pandemia, um distúrbio psicossomático de arrancar cabelo,
afetou o cérebro da pessoa. Isso aqui é foto de ressonância magnética nuclear mostrando que aquilo está sendo alterado por conta do estado que aquela pessoa está emocional. Né? Então, a tricotilomania também afetou o cérebro das pessoas. Conclusão, a pandemia afetou todo mundo. Vocês, meus amigos, vão ter trabalho a vida inteira. Encontraram a carreira certa, porque o mundo está precisando de vocês para botar todo mundo no eixo. Qual que é a coisa boa que eu tenho para falar? É a parte que eu estudo, é a minha área. Por que que óleo essencial funciona? Não é que funciona pelo uso tradicional só. Funciona porque a ciência explica isso, gente. Os óleos essenciais, eles agem de 3 formas diferentes dentro do nosso corpo. Primeiro é aquela clássica, né? Você cheirou, aquele amontoado de substâncias entra pelo seu nariz, atravessa esse lugar chamado placa crivosa, chega no cérebro, afeta o bulbo olfativo e faz coisas aqui no seu hipotálamo. Mas tem outras formas também. Tem a forma que a gente chama de retronasal. Você comeu alguma coisa, aqui na sua língua, entre a boca e o nariz, existe uma organela chamada órgão vomeronasal. Esse órgãozinho aqui, ele fica aqui. E isso também acaba chegando lá no seu cérebro. Então, o fato de você morder um caqui, uma mexerica, qualquer elemento, qualquer alimento que tenha óleos essenciais também faz bem. Também faz alguma coisa boa para o seu cérebro, tá? A primeira ação é essa, retronasal. Mas tem outras. Tem a permeação cutânea. Pessoal, vamos imaginar que o nosso couro cabeludo é pele. É pele. Formados como se fosse um muro de tijolinhos ali. Esses tijolinhos se chama camada córnea. É onde a gente pode chegar, não é? Se eu chego ali com um óleo essencial devidamente veiculado, eu vou penetrar dentro do couro cabeludo até onde nasce o cabelo, também de 3 formas distintas, ó. Ou nessa rota que a gente chama de intracelular, atravessa as células da camada córnea, da epiderme e chega lá no folículo pilosebáceo, aqui onde está o pelinho, né, o fio de cabelo. Ou também transapendicial, através, ó, dos espaços, dos interstícios que existem entre as células, tá? Entra por aqui. Ou numa rota que a gente chama de intercelular. Essa aqui do apêndice, eu entro aqui, ó, pela glândula sudorípara ou pela glândula sebácea. Glândula sudorípara e glândula sebácea são tubinhos implantados nessa pele chamada couro cabeludo e que formam microfurinhos e que a substância pode entrar ali no meu couro cabeludo, né? E chega exatamente onde a gente quer, no folículo capilar. Essa é só a segunda forma que os óleos essenciais podem agir, porque a gente tem outra, que é a ingestão, né? No Brasil, ainda é proibido a ingestão de óleos essenciais. Mas, para você ter ideia, existem países do mundo que vendem garfos, gente, como esse aqui. Esse garfo é super legal, ó. Ele tem um receptáculo que você coloca o óleo essencial lá e em cada garfada você está sentindo e se beneficiando daquele óleo essencial, do que ele tem para trazer. Então, o teu remédio pode vir pela tua boca também. Olha que sensacional, tá? Muito bem. Então, óleo essencial penetra no nosso corpo. Não tem dúvida disso. E o que ele faz? Ai, gente, ele faz muita coisa. Eu vou descer aqui para poder mostrar para vocês com um pointer. Ele, gente, vem da parte volátil da planta, não é? E ele vai entrar. Gente, ele pode entrar através até de um supositório. Ele pode entrar pelo ânus, pela vagina. Ele pode entrar nos óleos de massagem passados na nossa pele. Ele pode entrar em cápsulas hidrágeas que você vai tomar, não é? E ele pode ser até, ó, pelo nariz, vaporizado. De todas essas formas, o óleo essencial vai entrar. E o que é que ele vai fazer no nosso corpo? Olha, ele vai acabar caindo no trato digestivo de qualquer
qualquer jeito que você tomou, ele vai acabar chegando no seu trato digestivo. E daí ele pode acumular no fígado, entrar na circulação ou entrar no sistema límbico cerebral. Ai, como eu gosto dessa parte. Eu gosto muito que ele entra no cérebro da gente. Mesmo aquilo que você acha que não entrou pelo seu nariz, que entrou pelo ânus, pode chegar no cérebro. E nós vamos explicar cada um aqui o que vai acontecer. Se caiu na circulação, gente, é o sangue que leva oxigênio e elementos nutritivos para o seu corpo inteiro. Caiu no sangue, ele pode chegar em todos os órgãos. Ele pode chegar na pele, no estômago, pode chegar no rim, pode chegar no fígado, e depois ele vai ser processado e vai ser eliminado pelo intestino ou até pelo rim, não é? Pode sair na forma de fezes ou de urina. Mas quando ele chega no cérebro, ele pode impactar tudo o que eu quero. Córtex e hipocampo e amígdala, e chegar no hipotálamo e ativar sistema endócrino e ativar sistema nervoso central. É isso que eu quero. Que com um pouquinho a gente já acerta a cabeça da pessoa e acerta o corpo inteiro. E é isso que eu vim falar aqui para vocês hoje, não é? Tudo começa no nariz, gente. O nariz da gente é o melhor equipamento 3 em 1 que existe. A partir do momento que você percebeu um cheiro, ele é umidificado, filtrado e aquecido em segundos. Nenhum equipamento que o ser humano criou consegue fazer isso. Só o nosso nariz. Valorize seu nariz, abençoe que você tenha esse nariz maravilhoso, porque ele é a melhor forma de fazer tudo isso, todas essas informações, chegarem aonde tem que chegar. Manter o muco do nosso nariz, primeira dica, gente, dica da avó, mas a ciência explica que está certo. A gente que vive numa grande cidade poluída está sempre com o nosso nariz muito seco. Sabe aquilo que a avó fazia de lavar o nariz com água e sal? É maravilhoso isso, porque vai umidificar. Você pode até comprar na farmácia, mas faz água e sal em casa, a salmoura. É através dessa transferência iônica que você vai maximizar a chegada dos óleos essenciais no cérebro para fazer o que tem que fazer. E é muito barato fazer isso. Muito bem, chegou no nariz, gente, vai chegar no cérebro. Essas pontinhas aqui, os cílios que se encontram. É assim, é benéfico lavar o nariz, é benéfico. Porque se você tiver muita impureza, poluição, tiver muito ressecado, vai atrapalhar a entrada. Então, quando você está fazendo um tratamento aroma tricológico, cheiros na tricologia, lave o nariz, proporcione isso para o seu cliente, tá? Uma limpeza das narinas, tão fácil, tão simples, não é? Muito bem, gente, essas pontinhas aqui que se encontram na chegada, na entrada do cérebro, elas são as terminações nervosas que vão chegar lá no cérebro e que vão fazer algum efeito, né? Para vocês terem uma ideia, a gente não sabe direito ainda, até hoje, dia 25 de março de 2023, não se sabe direito como é o processo de impregnação olfativa no cérebro. Existem várias teorias, todo dia a gente aprende mais, mas ainda não sabemos tudo. Muito bem, aí aqui o negócio começa a ficar bonito, quando chega no cérebro. Eu vou contar para vocês um trabalho muito legal que foi publicado na Alemanha, agora no comecinho de março, absolutamente inovador, porque eles querem entender, todo mundo quer entender como é que é o processo de percepção olfativa. Foi um trabalho maravilhoso, gente, feito com equipamento de ressonância magnética cerebral e olfatômetro. Diversos cheiros eram pulverizados para o paciente que está dentro do equipamento de ressonância magnética nuclear. Então, não só a pessoa falava se tinha gostado ou não, se sabia o que era ou não, mas também a parte do cérebro que estava sendo ativada era medida, era auditada, era estimada. Gente, descobriram coisas sensacionais. As pessoas não sabiam que cheiro eram aqueles. Descobriram, por exemplo, pessoas que moravam em área rural, perto de fazendas e tudo, adoravam o cheiro de cocô de vaca. Adoravam. Era muito bom o cheiro para elas.
As pessoas que moravam nas grandes cidades, em Munique, em Berlim, gostavam do cheiro de manteiga tostada, porque são pessoas que estavam acostumadas com aquele cheiro da manteiga no seu dia a dia. Daí eles descobriram que diferentes áreas do cérebro trabalham. Não tem lição pronta, não. Nós, brasileiros, que temos uma miríade de cheiro todos os dias, temos uma perspicácia olfativa muito boa. Isso é nota 10 para o nosso tratamento aromacológico também, né? Então, através desse trabalho que acabou de ser publicado, o que mostrou? E isso é a base do que eu quero sugerir para vocês de tratamento. Que a percepção é individual. Como cada um registra aquele cheiro é mutável. Então, assim, o cheiro pode ser bom para mim e pode ser péssimo para você. Quando eu me digno a fazer um tratamento aromatricológico, eu tenho que respeitar o outro, entender a história do outro. Gente, não adianta eu chegar e falar para vocês aqui que lavanda é bom. Ah, tudo bem, lavanda é bom, mas eu detesto lavanda. A lavanda foi um dos cheiros que eles testaram e muita gente odiava cheiro de lavanda, porque hoje até desinfetante para limpar quintal onde fica cachorro tem cheiro de lavanda. Pelo amor de Deus, tem gente que odeia, não é? Então, este grande respeito a gente tem que ter, porque cada um sente o cheiro e faz a ancoragem olfativa de um jeito completamente diferente, tá, gente? Então, para falar do tratamento aromatricológico, como é que eu vou melhorar esse povo todo que está sem cabelo, que está arrancando o cabelo e que todo o processo de fase anágena, catágena, telógena está comprometido? Eu vou ter que fazer esse povo ficar calmo, mexer nos efeitos psicofisiológicos. É óbvio que você vai estar tratando do fio de cabelo, do couro cabeludo, mas se você não tratar o cérebro dessa pessoa, como esse coitado desse ser humano está se sentindo nesse mundo mutante, você vai ter, sei lá, um percentual muito pequeno de resultado. Então, precisa chegar nas áreas de ansiedade, de depressão, para poder ter algo que realmente seja relevante no seu tratamento, né? Então, nós precisamos chegar e resolver. E o que funciona? Lavanda funciona? Tá bom, lavanda funciona. Mas eu quero saber qual é o ingrediente que funciona. Gente, são esses aqui. Pode tirar fotografia à vontade. Eu vou adorar. São essas substâncias aqui que têm comprovação científica, gente. São os monoterpenos. Eu não preciso usar só lavanda. Se tiver alfa-pineno, linalol, tá bom, linalol tá lá na lavanda. Borneol, óxido de linalol, timol, carvacrol, significa que você vai ter que ler o que aquele óleo essencial tem. Você vai ter que estudar o que ele tem. Se tiver este álcool aqui, o 1-octane-3-ol, vai funcionar. É um ansiolítico, é um antidepressivo. Se tiver uma lactona de jasmim, né? Ah, não tenho dinheiro para comprar óleo essencial de jasmim. Compra um vaso de jasmim. Põe lá no seu salão. Vai estar fazendo terapia da boa, né? Ésteres, como por exemplo o fenilpropanato de etila, jasmim é maravilhoso. Tudo do jasmim é maravilhoso. Compra um vaso de jasmim amanhã, quando você chegar lá no seu salão. Põe lá a entrada que vai fazer efeito. Então, gente, óleo de lavanda funciona? Sim. Por que funciona? Porque o tal do linalol, que lá está na lavanda, ativa a produção, a gente fala que ele é GABAérgico, esse GABA aí, aumenta a produção do ácido gama-aminobutírico. Eu quero que este cara, o tal do GABA, lá na amígdala do meu cérebro, a amígdala não é daqui da garganta, é a amígdala do cérebro, seja ativada. E eu vou fazer isso com muitas outras formas. Por quê? Porque eu quero respeitar o meu cliente. Eu sou um terapeuta. Eu não estou comprando coisa na banca de jornal que serve para todo mundo. Eu estou tratando um de cada vez. Se você se dignou a tratar um de cada vez, você pode fazer a sua fórmula específica para um de cada vez. Essa é que é a minha praia. Eu quero ensinar vocês a fazerem isso. E aqui tem uma grande cola, porque isso aqui é ciência. Isso daqui está comprovado. Isso daqui funciona.
não é? É óbvio que nessa tabela vai ter uma porção de óleos essenciais que a gente não tem disponíveis. Mas eu coloquei setinhas nos que já tem, né? Então, por exemplo, o ylang-ylang, nota 10. A laranja amarga, nota 10. Tem comprovação. É ansiolítico, gente. Tá aqui, ó, ansiolítico. Tá aqui, ó, ylang-ylang, ansiolítico. Vai aumentar o ácido gama-aminobutírico no seu cérebro. É só isso? De jeito nenhum. Eu tenho aqui, ó, bergamota, limão, laranja doce. Na verdade, eu estou dando só os que a gente tem comumente no mercado, tá? Aquilo que é fácil de comprar. Mas eu vou ensinar vocês a trabalharem com isso. Não é só assim jogar. Então, a bergamota, aqui, ó, ansiolítico, redutor do estresse. Limão, gente, ansiolítico, sedativo, redutor do estresse. Laranja doce, ansiolítico, pode investir. Coentro, gente, semente de coentro. Compra lá no lugar onde vende tempero, semente de coentro, moe no almofariz e cheira aquilo. É um super ansiolítico maravilhoso, super ansiolítico. Então, gente, existem outras formas. Coentro é uma coisa muito do nosso povo, muito da nossa gente, não é? O que mais? Vamos lá. Aqui, ó. O capim-limão está muito na vida do brasileiro. A gente conhece o capim-limão. Eucalipto está aqui também. É um redutor da ansiedade. Sândalo e tomilho. Então, de A a Z, a gente tem uma miríade de óleos essenciais que funcionam. Ah, tá bom, eu vou misturar tudo isso e vou colocar na cabeça do meu cliente. Não, pelo amor de Deus. Com óleo essencial, menos é mais. O que a gente vai fazer? Aí é que vai entrar, pessoal, uma coisa chamada arte. A lavanda, a camomila também pus. E tem mais ainda. O manjericão, o gerânio. Agora que eu vou ensinar vocês a fazerem a fórmula. Essa é a parte importante da palestra, tá? Ah, você quer que eu volte? Esse? Quer que volta mais um? Já pegou? Tá bom. Vamos lá, gente. Como é que você vai fazer a sua fórmula? Gente, cheiro é uma pirâmide. Tudo que você cheira acontece em 3 momentos diferentes. Cheirou, a gente chama de notas de cabeça. É o topo da pirâmide. Quem são as notas de cabeça? São as cítricas, as alavandadas e as verdes. Depois de 2 a 3 horas, o que vai aparecer? O coração do seu cheiro, que são as notas herbais, especiarias, frutais e florais. Depois de mais de 5 horas ou até no dia seguinte, são as notas de fundo, amadeiradas, musgos, doces, polvorosas e balsâmicas. Aqui está a arte. Você vai combinar um óleo essencial de cada momento da pirâmide. Um da cabeça, um do corpo, um do fundo. Então eu tenho lá, eu não falei da laranja? Não falei da laranja amarga? Tá aqui, ó. Ah, não, eu quero combinar a lavanda. Tá bom, pega a lavanda, depois você pega o seu coentro e depois você pega uma madeira que é o sândalo. Você fez uma outra coisa para tratar. Gostosa. Qual é a primeira pergunta que você vai fazer para a pessoa? Tem algum desses cheiros aqui que você não gosta? É fácil. Não, eu detesto cheiro de laranja, pelo amor de Deus. E capim, cidreira, e limão, você tem que investigar. Você não pode enfiar a goela abaixo isso na pessoa, porque senão não vai fazer efeito na cabeça. Entendeu, gente? Não adianta vir com fórmula pronta, que você vai comprar tudo prontinho. Foi testado em quem aquilo lá? Cada um é um. Os cientistas alemães acabaram de comprovar. A ancoragem olfativa é individual. Tem gente que gosta de cheiro de cocô de vaca, aquilo vai fazer bem para ele. Tem outro cara que gosta de cheiro de manteiga queimada, vai fazer bem para ele. Se você é um terapeuta, se você é um tricologista, você tem que respeitar a individualidade. É isso que se chama esse congresso. Terapia capilar humanizada. Então, seja uma pessoa ouvinte. Escute o outro, pelo amor de Deus, senão não vai adiantar nada, não é? Então, se eu quero fazer a minha fórmula, olha o que tem lá.
tira a foto. Gente, é cola da boa essa daqui. Lá em cima eu vou ter quem? A laranja amarga, a laranja doce, o limão, a bergamota e o capim de limão. Escolhe um desses para aquela pessoa. A sua cliente é Mariazinha. Qual que ela gosta dali? Depois aqui no corpo, no coração do perfume. O coentro, o manjericão, o tomilho, o eucalipto, o ylang-ylang, a camomila, o gerânio ou lavanda. Qual que ela gosta? Depois no fundo a gente só tem o sândalo. Se ela não gostar de sândalo, você não põe nada no fundo. A partir daí você faz terapia capilar, aromatizada, humanizada. Se não, é tudo para mim, que sou cientista, balela. Não vale de nada. A coisa mais importante que a gente está aqui para fazer é respeitar o outro. Fazer a sua profissão ter relevância de verdade. O seu conhecimento, o seu tempo de cuidar do outro tem que ser personalizado. Você vai ficar famoso assim, porque você está tratando um de cada vez. Tratando um de cada vez, a gente trata o todo, tá? Então, gente, como que eu vou fazer essa fórmula? Eu vou pegar álcool neutro. É muito importante, gente, que esse álcool seja, ó, 96 graus Gay-Lussac extra neutro. Onde que eu compro? Na internet. Compra na internet. A gente compra tudo na internet. Você compra da China, tanta coisa. Por que você não vai comprar um álcool bom? Ah, mas álcool de cereais. Gente, a gente mora no Brasil, onde se planta cana. Nós temos excelente qualidade de álcool. Para que eu vou comprar um álcool de cereais, que é uma produção mínima, que pode até estar vindo da Europa, se eu tenho tanto álcool de cana no Brasil? Compre álcool de cana. Depois você vai colocar menos é mais. De cada óleo essencial que você escolheu, você vai pôr só 2 gotas, só. Não exagere. Óleo essencial é concentrado, menos é mais, tá? E depois você vai comprar água desmineralizada. Você vai fazer a sua formulinha e é com isso que você vai tratar o seu paciente para ansiedade, depressão, antes de você começar a fazer o seu tratamento. Isso você pode usar para uma pulverização aérea, para molhar em uma toalha, alguma coisa assim, para fazer com que esse cara baixe a bola, que o cérebro dele entre em equilíbrio nas ondas cerebrais. Daí fica tudo muito mais fácil. O caminho vai estar feito, mas direito, não com machismo. Ah, vamos por lavanda. Gente, tá bom, mas só lavanda? Vocês entenderam como é mais profundo a gente tratar? A ciência está aqui para dar respaldo. Tem trabalho científico que mostra isso, mas você tem que fazer a sua parte. Pesquisar se aquela pessoa realmente gosta daqui. Tá bom, gente? Então, é isso. Meu tempo já acabou aqui. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu estou muito agradecida por vocês terem escolhido essa profissão, porque quem cuida de fora está cuidando de dentro e a gente precisa cuidar do ser humano. As pessoas estão muito desequilibradas, muito perdidas e creiam, o trabalho de vocês é vital para o crescimento da humanidade. Muito obrigada, pessoal. Estou aqui para qualquer dúvida, para qualquer explicação e sintam-se abraçados todos com muito carinho. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Né? Que delícia. Professor, alguém tem alguma pergunta? Agora é a hora. Microfone. Não, ela está me perguntando, gente, dos carreadores dos óleos essenciais. Tudo depende muito de quem você está tratando. Claro que eu gosto muito de semente de uva, porque é inodoro, é incolor, mas tudo depende. Se você está tratando um cabelo que precisa de mais lipídio, vai para um abacate. Se precisa trabalhar com uma pessoa que tem sensibilidade, ou um couro cabeludo que está ressecado, vai para uma jojoba, que é uma cera líquida. Tudo depende. Aí fica o outro conhecimento que você já traz. Gente, muito obrigada, viu? Boa sorte para vocês, sintam-se abraçados. Obrigado, professora mestra, aí, pela tua colocação, tua contribuição sempre. Na verdade, a Sônia Coraza, minha amiga, nossa amiga, ela já contribui com isso há muitos anos, né? Com esse pensamento, com essa pesquisa. E eu quero pedir mais uma salva de palmas para ela e para a galera da internet também, que a professora Sônia Coraza sempre contribuiu, até na pandemia,
com lives, com aulas gratuitas, ela sempre contribuiu. E vocês precisam conhecer os livros que ela tem também, o curso, ela tem um curso muito bom, iniciático, que destrava muita coisa. Então procura ela na internet, procura ela aqui, o pessoal tem o livro também, né? Já acabou. Acabou? Acabou. Tá bom. Então é isso. Muito obrigado, professora. Obrigada, pessoal. Um beijão. Gratidão, viu? Seja muito bem-vinda. Bom, galera, vamos lá. Que responsabilidade, hein? O pessoal da internet aí tá vivo?